Em 2025, a ordem mundial que a gente conhecia, bem, ela começou a ruir. Nesta análise, a gente vai percorrer os principais eventos que definiram esse ano de ruptura e tentar entender o que eles podem significar para o nosso futuro. Para a gente entender o que foi 2025, é bom dar uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa para valer em janeiro, com a volta do Trump. E isso dispara uma série de eventos que, como a gente vai ver, acabaram redesenhando todo o cenário global. Olha, o primeiro trimestre já deu o tom do que viria pela frente. Foi ali que o terreno foi preparado para uma era, digamos, muito mais conflituosa na política mundial. A primeira grande virada veio logo de cara com o segundo mandato do Trump. Ele desafiou de frente aquele consenso que existia desde o fim da Segunda Guerra, sabe? Baseado em livre comércio, cooperação. Em vez disso, a nova política focou no protecionismo. A ideia era ver o comércio global não mais como uma oportunidade, mas sim como uma ameaça. E essa mudança de mentalidade não parou na economia, não. Ela foi tão fundo que chegou a questionar a própria definição de cidadania. Nos Estados Unidos, a lei do direito de solo, o jus soli, sempre garantiu cidadania para quem nasce no país. A nova proposta era mudar para o direito de sangue, o jus sanguineus, onde a cidadania passa a depender da nacionalidade dos pais. Uma alteração, assim, fundamental na identidade americana. E enquanto as grandes potências faziam seus movimentos, o resto do mundo enfrentava crises em várias frentes. Em Gaza, um cessar-fogo bem frágil trazia um alívio, pelo menos temporário. Já na República Democrática do Congo, um conflito muitas vezes esquecido pela mídia se intensificava, mostrando que a instabilidade era, na verdade, um fenômeno global. Aí, em fevereiro, um relatório da revista The Economist veio para confirmar o que muita gente já sentia no ar. A democracia estava em declínio no mundo todo. Isso não é só uma estatística, né? Significa, na prática, menos liberdade de expressão, eleições menos justas e mais poder se concentrando nas mãos de poucas pessoas. E aqui no Brasil, essa discussão sobre erosão democrática ganhou um capítulo importantíssimo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se réu numa investigação sobre uma suposta trama golpista. Isso acabou colocando as instituições do país num verdadeiro teste de resistência. Bom, vamos avançar um pouco no tempo e ver como toda essa agitação do começo de 2025 foi se intensificando no meio do ano, gerando novas crises e, claro, novas consequências. O meio do ano foi muito marcado pelo fim de algumas eras. A morte do Papa Francisco, que foi um grande reformista, e a de Pepe Mujica, um verdadeiro ícone da esquerda na América Latina. Tudo isso simbolizou uma grande mudança de guarda. A eleição de um novo Papa, um americano, também sinalizou novos rumos para a Igreja Católica. A tensão global chegou num pico perigosíssimo, lá no sul da Ásia. Um conflito, que foi breve mas muito intenso, sobre a Caxemira, colocou Índia e Paquistão, duas potências nucleares, cara a cara. Foi um lembrete bem sério de como a situação por ali é volátil. E todos esses conflitos, claro, tiveram um custo humano devastador. Um relatório da ONU revelou um número que é, sinceramente, assustador: 123,2 milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas. Para se ter uma ideia, é como se a população inteira do Japão estivesse em movimento, fugindo de algo. E aqui tem um dado que é crucial para a gente entender essa crise. A grande maioria dessas pessoas, mais de 60%, não são refugiados em outros países. São chamados deslocados internos. Ou seja, gente que foi forçada a fugir, mas continua presa dentro das fronteiras de suas próprias nações. O Oriente Médio, por sua vez, vivia um paradoxo. De um lado, o conflito direto entre Israel e Irã escalava para um novo patamar de perigo. Do outro, dentro do próprio Irã, um ato de resistência poderosíssimo acontecia. Mulheres correram uma maratona sem o hijab obrigatório, desafiando o regime em plena praça pública. Chegamos em agosto, e o que era uma afinidade ideológica se tornou uma aliança estratégica de fato. O encontro entre Trump e Putin no Alasca formalizou uma nova visão de mundo. Uma visão não mais baseada em alianças democráticas, mas sim em esferas de influência, controladas por líderes fortes. E nos meses finais de 2025, a gente viu essas novas dinâmicas se consolidando, sabe? Cimentando um cenário global muito mais fragmentado e, sem dúvida, muito mais imprevisível. O final do ano trouxe um misto de notícias bem sombrias. Enquanto um cessar-fogo trazia alguma esperança para Gaza, uma atrocidade horrível no Sudão mostrava a brutalidade dos conflitos. Mas talvez a notícia mais impactante tenha vindo da ONU. A meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius foi oficialmente declarada inalcançável. Um verdadeiro ponto de não retorno. De volta ao Brasil, aquele processo legal que começou lá em março chegou ao seu clímax, com a prisão do ex-presidente por envolvimento na trama golpista de 2022.
E finalmente, em dezembro, para fechar o ano, todas essas mudanças foram oficializadas na chamada Doutrina Trump. Foi o fim explícito daquele papel dos Estados Unidos como polícia do mundo. A nova estratégia era clara: focar na hegemonia aqui nas Américas, na contenção da China e deixar o resto do mundo basicamente se resolver. Ufa! Depois de um ano tão turbulento, se a gente olhar para trás, o que realmente definiu 2025? Acho que a gente pode resumir o ano em 4 grandes movimentos. Primeiro, um desmonte deliberado da cooperação global. Segundo, o retorno de uma política de esferas de influência, bem ao estilo dos tempos imperiais. Terceiro, a crise climática se tornando uma realidade que não dá mais para negar. E por último, uma luta global, um cabo de guerra entre o autoritarismo e a democracia. E assim, 2025 nos deixou num tabuleiro de xadrez global completamente novo, diferente de tudo que a gente já tinha visto. E a grande questão que fica no ar é, com as regras antigas todas quebradas, qual vai ser o próximo movimento?